Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse verso, ele traz 3 verbos de ação. O salmista, Davi, quando escreve o salmo, ele coloca algumas palavras, alguns verbos, como eu falei, verbos de ação, e coloca também as consequências ou os resultados dessas ações. No versículo 3 ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Essa é a ação. E a consequência da ação é: habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. É a consequência da ação. A mesma coisa no versículo 4. Deleita-te também no Senhor. É uma ação. Ou seja, nós precisamos deleitar no Senhor. E a consequência dessa ação é: e te concederá os desejos do teu coração. Então ele vai trabalhando dessa maneira esse salmo. Ele vai colocando as ações e vai colocando as consequências das ações. Ele vai mostrando o verbo de ação e a consequência da ação proveniente daquela ação que nós tomamos ou não. Mas eu quero enfatizar, como eu falei, o verso 5. O verso 5 ele traz 3 verbos de ação, demonstrando que há 3 ações aí a serem feitas. Que ações são essas? Entrega, confia e fará. Ou seja, entregar, confiar e fazer. A palavra entrega lá no original do hebraico significa rolar ou fluir. A palavra é galal. Ela significa rolar ou fluir. Então, quando ele diz entrega, ele está dizendo, vamos dizer na nossa linguagem hoje, deixa rolar. Deixa fluir. Olha só isso. Entrega o seu caminho ao Senhor. Ou seja, deixa fluir. Coloque o seu caminho, a sua vida nas mãos do Senhor e deixe que Deus conduza. Deixe que flua de maneira natural, sem que você intervenha, sem que você tome determinadas decisões, determinadas ações. Deixa rolar. Interessante isso, Porque muitas vezes a gente, na nossa vontade, o nosso desejo de ver as coisas acontecerem na nossa vida, nós temos dificuldades de entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. A gente até fala: não, eu entreguei nas mãos de Deus. Você está com um problema complicado e você fala: não, já entreguei isso nas mãos do Senhor. Mas será que a gente entregou mesmo? Será que a gente ainda não está tentando controlar de alguma forma? Será que a gente ainda não está cercando para tentar conduzir as coisas do nosso jeito? Geralmente nós fazemos isso. A gente não deixa rolar. A gente não deixa fluir. A gente tenta cercar, a gente tenta controlar, e de certo modo isso é natural do ser humano, porque nós somos ávidos por controle. Nós queremos ter controle das coisas. Mas a grande verdade que a Bíblia nos ensina é que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Quanto mais rápido a gente aprender a deixar rolar, quanto mais rápido a gente aprender a deixar fluir, a abandonar a ânsia, o desejo pelo controle de tudo que acontece, mais rápido nós vamos ser mais felizes.
Mas quando a gente vive nessa ânsia de controlar, de direcionar, de fazer do nosso jeito, o resultado disso é frustração. Porque quando a gente percebe que não conseguiu, a gente se frustra. Quando a gente percebe que fugiu do nosso controle, a gente se entristece. E é por isso que Deus está nos convidando aqui, através do que Davi nos escreve aqui, a deixar, a entregar a nossa vida, o nosso caminho nas mãos do Senhor. E aprender a depender do Senhor. O segundo verbo de ação é confiar. E por que ele vem depois do entregar? Porque ninguém confia em quem não conhece. A gente só confia em quem a gente conhece. E a gente só entrega confiando em quem a gente conhece. Então, esse confiar também é um convite para ter confiança, para sentir-se seguro e despreocupado. É também o significado da palavra confiar lá no hebraico, que é batash. Significa sentir-se seguro ou despreocupado, ter confiança. Ninguém confia em Deus se não conhecer Deus. Ninguém entrega a sua vida para Deus se não conhecer Deus. Ninguém se sente seguro em colocar a sua vida nas mãos de um Deus que não conhece. Então é preciso conhecer o Senhor. E como é que a gente conhece o Senhor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E eu já falei aqui que a fé está intimamente ligada ao conhecimento. Amém? A fé é proveniente do conhecimento. E é por isso que a fé está envolvida no conhecer, a fé está envolvida no entregar, a fé está envolvida no confiar. Que a partir do momento que eu vou conhecendo mais ao Senhor, que eu vou tendo entendimento de quem o Senhor é, e Ele vai se revelando a mim através da sua palavra, Ele vai mostrando para mim que Ele é fiel, Ele vai mostrando para mim que Ele é digno, Ele vai mostrando para mim que Ele é justo, Ele vai mostrando para mim que Ele tem poder para fazer, Ele vai mostrando para mim, através da sua palavra, que Ele, sim, é confiável. Então eu passo a conhecer melhor esse Deus, eu passo a ter fé nesse Deus, aí eu tenho condições de entregar e de confiar nesse Deus. Se não for assim, não acontece nem o entregar e nem o confiar. O verso 7 diz para nós assim, ó: descansa no Senhor. O verso 8 diz: deixa a ira, abandona o furor, não seja impaciente. Ou seja, Deus nos convida a confiar nele e não nas nossas próprias mãos. Se você está preocupado, se você está desconfiado, se você está estressado, se você não está bem, você não descansa. Por quê? Porque o descanso ele só vem quando a gente relaxa. O descanso só vem quando a gente, de fato, entende e compreende que nós podemos relaxar. Nós não precisamos ficar preocupados com o que está ao nosso redor. Então o Senhor nos convida aqui a descansar nele. E qual é a consequência disso? A consequência do entregar e do confiar é que as coisas vão acontecer. As bênçãos vão vir. Os problemas vão se resolver. As situações vão chegar no seu eixo. As nossas ansiedades
serão supridas. E aí eu me lembro do texto de 1 Pedro 5,7, que fala para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, quando nós tiramos de nós as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, o nosso estresse, e lançamos isso sobre o Senhor, colocamos essas coisas diante do Senhor, tiramos de nós esse peso e transferimos para o Senhor, nós relaxamos, nós descansamos, nós encontramos, como diz o texto, o cuidado de Deus. Se você aprender a entregar ao Senhor de fato a sua vida e o seu caminho, se você aprender a confiar de fato no Senhor, a descansar de fato no Senhor, você certamente vai experimentar descanso, você vai experimentar cuidado, você vai experimentar alívio, você vai experimentar renovação das suas forças. E aí você pode me perguntar: mas pastor, está faltando um verbo. Porque eu falei que eram 3 verbos de ação. E até agora eu falei entregar e confiar. Qual que é o terceiro? Fazer. E aqui a gente precisa entender uma coisa. O texto é claro, vou ler de novo o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A ação de fazer é de quem? É de Deus. O entregar e o confiar somos nós. O fazer é de Deus. A gente tem que aprender isso. Que às vezes a gente entrega, a gente confia, mas a gente também quer fazer. A gente se precipita e a gente já quer entrar no negócio e fazer, e resolver, e fazer e acontecer. Mas o texto ensina para nós que o fazer é de Deus. O que cabe a nós é entregar, confiar, descansar no Senhor. O mais, Ele fará. E Ele faz. E Ele faz.